Boa tarde a todos, mais uma vez, mais uma quarta-feira, no nosso estúdio Tech Trend Business, 21º episódio. Estávamos aqui rindo, brincando, que está 19 ali no nosso card, mas é o 21º. Assuntos diversos e com pautas muito interessantes e gratificantes, ao passo que a gente tem conseguido alcançar o objetivo, né, que é gerar conteúdo, trazer informação, aproveitar os espaços e os profissionais competentes que nós temos aqui no grupo e, obviamente, convidar os nossos queridos convidados externos. E o aceite tem sido muito positivo, estamos com a agenda completa de junho, já iniciando com a agenda de julho, com metade dela fechada. Isso é muito feliz para nós, uma vez que quem nos orientou a iniciar esse projeto foi convidado e hoje está aqui comigo, para minha alegria, para a alegria de todos nós, essa pessoa querida, afável, e que a gente já havia combinado uma outra data, por algum motivo não deu certo o encaixe, hoje é bem-vindo. Nelson Monteiro, muito obrigado pela presença, o programa é nosso. E aí, João, muito obrigado aí pelo convite, tenho acompanhado aí, tô vendo teu trabalho que tá espetacular aí, já é o 21º, e vamos falar um pouquinho de propósito, cultura, tô à disposição aí pra gente fazer mais um Tech Trend. Isso mesmo, meu amigo. Tu sabes que tu tem uma importância na vida de muitas pessoas aqui dentro do grupo e obviamente a gente pensa, quando tem um tema como esse para debate, em tudo que ele envolve, né? E o exemplo sempre ele é muito positivo, ele é muito direcionado e é através dele que a gente segue rumos, segue metas, segue objetivos. O líder com propósito não escala apenas negócios, ele eleva pessoas, é isso mesmo? Com certeza, né? O que eu vejo é um líder, primeiro tu tem que mostrar para a pessoa o propósito que ela quer, né? E eu costumo dizer, por exemplo, para as pessoas que trabalham comigo, que o propósito pessoal dela tem que estar linkado ao propósito da empresa. Senão tu não vai conseguir chegar no objetivo fim. E muitas vezes a gente tem que fazer feedbacks com pessoas da equipe, né? E elas muitas vezes me dizem, qual que é o teu propósito de vida? E muitas me falaram, consegui bater a meta. E muitas vezes a meta, ela é o teu propósito para te chegar no objetivo pessoal. Só que se um não estiver alinhado com o outro, bem ou mal, tu não vai ir com tanta vontade, né? Então, isso que eu vejo. E aí acaba elevando as pessoas, né? Então, propósito bem definido na vida pessoal, alinhado com o propósito pessoal, tu vai elevando essas pessoas. Nelson, assim, o nosso papo aqui hoje é bem espontâneo, tá? A gente não tem muita pragmatismo, assim, pro diálogo em si, né? Tu sabes, eu acho que tu tem noção dessa importância que tu tens dentro do grupo, eu não tenho dúvida disso, mas na vida de muitas pessoas, como eu disse anteriormente, quando eu abri, em muito particular na minha, por ter sido recebido por ti, né, quando eu entrei aqui no grupo, mas no dia a dia, no cotidiano, do ambiente que tu formas e que tu direcionas. Que impacto, esse impacto que causa nessas pessoas, tu tens a certeza absoluta ou tu vislumbra que ele é positivo ao ponto das pessoas entenderem? O que eu procuro fazer, tá, João? Normalmente, até o Lázaro do Carmo, eu estava acompanhando um podcast dele, e ele pegou e citou uma frase, que empresas com resultado têm cultura boa. Se a tua empresa não está com resultado, a cultura não está boa, porque a empresa ela é feita de pessoas. Então, no momento que a gente está trabalhando, a gente trabalha 8, 10 horas por dia. A gente, primeiro, para a gente conseguir chegar nesse objetivo, a gente tem que estar alinhado com o propósito. E no momento que eu estou alinhado com o propósito,
eu consigo ir construindo a cultura. E para eu construir uma cultura, eu preciso de muita verdade e transparência, junto com os liderados. Então, no momento que isso se forma, aí eu acredito que a gente consegue fazer uma empresa com resultados. E eu acredito que todo mundo trabalhando feliz e, obviamente, tendo resultados, eu acho que, daí te respondendo, eu acredito que eu não sei se com tudo que tu falaste, eu não sei, o impacto, eu não sei se eu consigo vislumbrar tão grande, mas eu acredito que quando tem pessoas felizes trabalhando e alcançando objetivos, atingindo metas, eu vejo que tem um impacto. Tá, perfeito. Porque eu vejo assim, ó, nessa questão que eu acho tão necessária de abertura de diálogo que se dá, por exemplo, dentro do nosso grupo, falar de nós mesmos aqui, né? Eu tenho essa facilidade por uma abertura que me foi dada por ti como liderança, pelo José Carlos como nosso grande líder, pelo meu diretor direto da minha equipe, mas que me dá a abertura para que eu me coloque como pertencente àquele ambiente. E isso me faz valorizar e acreditar nesse propósito, de que essa cultura está sendo formada, essa cultura está sendo direcionada, está sendo educada, e eu estou sendo inserido. O meu propósito de vida eu sei qual é, né? Para casar com esse da empresa e culturalmente encaixar nele, eu preciso de um direcionamento. E eu tenho isso em vocês, eu não tenho dúvida disso. Isso é que tu concorda comigo que se, por exemplo, colocasse para fazer esse podcast e não explicasse o propósito e o porquê, simplesmente vão, faz e ponto final, tu não vai entender o propósito, tu não vai entender aonde quer chegar. E aí, nem que tu queira, tu vai conseguir te enquadrar dentro do projeto, porque tu não sabe o quão ele é importante, se simplesmente tu tá ali, pô, tá. Então, eu acho que isso que falta, às vezes, muitas vezes, nos líderes, é tu explicar. Primeiro, tu tem que ter a transparência e a confiança dos liderados, mas tu explicar o porquê e aonde a empresa está indo. E no momento que tu vai fazendo isso, tu vai conquistando uma cultura. E no momento que tu tem uma cultura, eu acredito que a cultura ela é a base de tudo. Imagina que tu está construindo um prédio, tu precisa dos pilares. Eu acho que o pilar é a cultura. No momento que tu tem o propósito da empresa, aonde a empresa quer chegar, os valores. Então, construir o pilar. Aí é mais fácil, depois que tu tem a sua cultura, tu querer chegar mais longe, né? Tu querer construir uma coisa muito grande. Sim. As duas coisas andam juntas ou uma depende da outra, cultura e propósito? Eu acho que eu acho que não andam juntas. Acho que uma depende da outra. Eu acho que, por exemplo, imagina que tu tá com um time sem cultura, tu não vai atingir o propósito. Porque o ser humano, ele é de altos e baixos. Se nós parar para pensar, o ser humano ele tem dias bons e tem dias ruins. Isso daí é verdade. E se tu não tem uma cultura boa, ou, por exemplo, tu tem a metade da equipe que não está com uma cultura alinhada, tu pode pegar uma pessoa com uma cultura boa num dia ruim, aonde chega lá e começa a plantar a minhoca na cabeça. E isso vai baixando a cultura. Então, para atingir o propósito, eu acredito que primeiro tem que ter cultura. E tendo a cultura, vai chegar no propósito. A cultura é a base. E o propósito é o tamanho do prédio, vamos se dizer assim. Nelson, assim, em termos eu trago um programa que todo mundo já sabe, bem extenso, e às vezes eu não cumpro todo ele, porque na medida que nós vamos falando, vai surgindo as nossas perguntas e os nossos debates vão se ampliando. O que mais te surpreende, assim, quando tu reflete sobre essa questão? Assim, tem alguma surpresa nesse caminho, dentro desse ambiente profissional que tu vives, que tu praticas? Como assim? Eu digo assim, fizemos uma fizemos um estudo aqui anteriormente com essas duas bases, né? Parte cultural e o propósito em andamento com ele. Quando tu fazes essa reflexão disso tudo num ambiente corporativo como o nosso, tem algo que te surpreende?
Não, como eu passei, imagina, estou há 19 anos aqui, eu acredito que eu já passei por tudo, né, João? Eu já vi cultura boa, já vi cultura ruim, já passei por um momento de construir uma cultura. E normalmente, o que acontece? Quando eu vejo que a cultura, a vez que eu mais passei, acho que fazem uns 4 anos atrás, onde nós estávamos desenhando e a cultura não estava muito boa. Uhum. Por exemplo, tinha muita pessoa querendo sair, nós tínhamos estagiários pedindo para sair, ninguém queria ficar na empresa e eu comecei a refletir, tá, mas por que isso está acontecendo? Então, a primeira coisa que eu fiz, não, só porque eu vou me aproximar de todo mundo. E tu nota que quando isso acontece, quer dizer, tá, normalmente é de cima para baixo. Ou seja, eu não estava claro com os gestores, que também, por si só, não estavam claros com o time. Então, o time fica perdido. E quando tu não está, juntando isso, quando tu não está muito próximo, tu vê uma ou duas laranjas podres que daí estraga todo o ambiente. Uhum. Então, na época, o que a gente fez? Eu acabei me aproximando mais dos gestores e mais do time interno para ganhar velocidade e mostrar onde a gente queria chegar, qual era o nosso propósito. E demorou mais ou menos, eu acredito, que uns 9 meses para nós retomar essa cultura que hoje eu acredito que é muito boa dentro da empresa. Eu vejo que, por exemplo, como que eu meço isso, né? Eu tenho um quadrante que normalmente eu costumo fazer uma linha das pessoas. Tem aquela pessoa que ela tem cultura e entrega. Essa pessoa, normalmente, ela tem que ser promovida. No outro quadrante, tem a pessoa que não tem cultura e não entrega. Essa pessoa não tem que fazer parte da empresa, tem que ser demitido. Aí nós temos a pessoa que entrega e não tem cultura. Essa pessoa, normalmente, enquanto ela estiver entregando, tu vai mantendo ela. E, por último, tem a pessoa que não tem resultados ainda, porém tem cultura. E essa pessoa, normalmente, é que eu tento puxar ela mais para o meu lado para auxiliar ela, porque ela tem cultura, que é uma das coisas mais importantes da empresa, de tu ter pessoas com cultura dentro da empresa. Então, essa pessoa, normalmente, eu fico mais próximo dela para tentar trazer resultado junto com ela. Então, é mais ou menos assim que eu tento olhar o todo, né? Sim. Eu já trabalhei em muitas empresas, né, Nelson? Eu tenho uma experiência longa aí na área comercial e na área jurídica também. E, surpreendentemente, aqui dentro do grupo, essa parte cultural que eu vou citar agora me agrada demais, e eu tenho certeza que não é só a mim. Há muitos colaboradores, há muitos colegas. A gente sempre que fala isso aí é uma das grandes alegrias que nós temos aqui, não tenha dúvida nenhuma, que é a cultura das portas abertas. Ou seja, eu posso chegar na tua sala, na sala de qualquer um dos conselheiros, né, e mesmo dentro da parte operacional, das outras áreas, dentro das outras bandeiras, não tem uma porta trancada que não permita que eu tenha o acesso para poder dialogar e conviver como um grupo, como um time. Tá? Isso é muito positivo. Eu acho que isso é resultado que faz com que essa cultura cresça e te dê essa ideia de pertencimento cada vez mais enraizada, se torne cada vez mais enraizada, né? Sim, é que eu acho que isso daí também é uma das coisas que eu acompanhei ao longo, até então, da minha trajetória, que os grandes empresários que eu já tive o prazer de conversar, normalmente eles são muito humildes. E eu acho que é isso que te leva a outro patamar. Porque, por exemplo, no momento que tu... E não é só humildade, a porta aberta, mas eu acho que também, né? Porque daqui a pouco tem algumas empresas que não deixam chegar a pessoa para conversar, não deixam bater na porta. E eu busco isso muito. Por exemplo, no momento que tu é humilde, tu não para de aprender. E no momento que tu fica arrogante, tu quer dizer que tu te limitou a ter aquele patamar. Então, bom, eu posso ser muito bom, mas eu não vou passar daquilo. E normalmente, quando a gente conversa com empresários, a maioria deles é muito humilde. E eu acho que isso tem um pouco a ver a essa nossa cultura aí das portas estarem abertas para todo mundo, para ouvir as pessoas, porque muitas vezes, independente do cargo, independente da função, tenha uma ideia que pode ser brilhante que a gente pode colocar em prática. Então, acho que parte muito disso. Uma diferença, Nelson, assim, o que tu vê, né? Qual a diferença entre um líder que
como está no nosso título ali, um líder que escala negócios e um líder que escala pessoas. Sim. É que eu acho que assim, para te escalar negócios, tu depende de boas pessoas. E daí eu acho que a gente volta, que nem voltamos lá para a frase do Lázaro do Carmo. Porque o que acontece? Hoje, muitas vezes, a empresa é boa. Eu posso ter o melhor produto, se eu não tiver as melhores pessoas ou pessoas competentes em volta de mim, eu não vou fazer aquilo escalar ou crescer num determinado tamanho. Eu vou me limitar. Tem muitas pessoas que são muito centralizadoras, então tu te limita. Agora, no momento que tu consegue contratar pessoas melhor do que tu para jogarem no teu time e cada uma na sua função e saber escalar elas, que também é difícil, eu brinco. Se tu pegar o Messi e colocar ele no 15 de novembro aqui no gol, ele não é titular. Por quê? Porque ele é pequeno. Então, e muitas vezes o gestor ele acaba cometendo um erro. Eu acho que cada pessoa é quase que nem sabe o videogame lá que tu tem, quando tu vai jogar o futebol, tem o cara que corre muito, tem o que passa bem. Sim. E eu acho que cada pessoa tem uns skills. E cabe o gestor saber escalar ela naquele determinado skills para que ela consiga desempenhar sua função muito bem. Então, é isso que eu acho que é a grande dificuldade. Porque se tu escala mal, muitas vezes a pessoa não está rendendo, mas ela não está rendendo por culpa da escalação. Se tu botar a pessoa mal escalada, não vai render mesmo. E a culpa não é dela. Daí tu frustra a pessoa, tu acha que ela é ruim. Então, normalmente, quando eu vejo que eu volto a dizer, primeiro tem a cultura. Por isso que a cultura entra em primeiro lugar. Se a pessoa tem cultura e ela não está dando resultado, provavelmente eu daqui a pouco estou escalando ela mal. Então, por isso que eu colo nela para eu entender onde que ela joga melhor, para eu colocá-la na melhor função e ela desempenhar. Para justamente objetivar esse resultado que é interessante para ambos, né? Que é interessante para ambos. Inclusive para ela, porque senão ela vai ficar frustrada, Sim. É ruim para a empresa e é ruim para todo mundo. E o mais difícil é a cultura, né? Sim. Então, a pessoa que tem cultura, ela é meio caminho andado. E num ambiente como a gente está conversando aqui, desenhando, a frustração, ela nunca pode ser bem-vinda, né? Tem que ser olhada com cuidado. Né? Tu tem esse grau de consciência de que tá com a pessoa e a pessoa está enquadrada dentro desse objetivo de propósito e de cultura, e também tem o trabalho de resultado, não pode ter uma frustração aí. Tem uma frustração, tem que ter esse cuidado, essa atenção, e eu acho que é louvável isso, né? E outro erro que eu vejo muito, às vezes o líder, ele não quer trabalhar com pessoas boas ao lado dele para ele sempre ficar se sobressaindo. Que acaba sendo uma mediocridade absurda. Sim, absurdo. Porque o líder que consegue trabalhar com pessoas melhores do que ele vale muito mais. E muitas vezes o líder fica pensando, mas daqui a pouco eu vou perder o espaço e vão me tirar e vão colocar essa pessoa no meu lugar. Pelo contrário, daqui a pouco, se tu consegue trazer pessoas para o teu lado, quer dizer que tu sabe gerir grandes pessoas e então tu vai ser muito maior. Se a empresa está crescendo, a não ser que a empresa não queira mais crescer. Aí daqui a pouco não vai precisar, porque tu não está. Mas agora, se tu quer atingir o patamar, e aí volta ao propósito. A empresa tem que estar bem clara do propósito junto com a pessoa que está trabalhando, seja com a liderança, seja com quem for. E para crescer, se eu tiver pessoas pior que eu, a chance de eu crescer vai ser pelo menos bem mais devagar do que se tiver pessoas melhor que eu e com outras skills que eu não tenho, que se complementem com as minhas. Soma, né? Daí tu vai somando. É que nem o time de futebol, não adianta eu ter só 11 goleiros ou 11 atacantes, ou eu tenho que ter um pouco de cada skills para formar um grande time. E aí vai ter que ter o capitão, vai ter que ter o lateral direito, lateral esquerdo. Cada um com a sua característica, né, mais focado nesse objetivo de propósito e aculturado, né? E outra coisa que eu noto também é que normalmente, vamos pegar uma pessoa que vende muito bem. Normalmente a pessoa que vende muito bem, ela não dá valor
para a pessoa que é organizada no financeiro, por exemplo. Ou o financeiro não dá valor para o que vende. Então, ou a operação não dá valor para o vendedor não dá valor para a operação. E isso que é uma das coisas mais importantes também, é tu ser humilde a ponto de tu saber, tá, só um pouquinho, eu sou bom nisso. E daí o autoconhecimento. No momento que tu te conhece, tu sabe no que tu é ruim, tu começa a te comparar com outra pessoa para ver o que ela tem de melhor que eu. E normalmente acontece ao contrário. Se eu quiser me comparar contigo agora, João, eu vou ser melhor se eu escolher por onde eu quiser me comparar. Se tu quiser se comparar comigo, tu vai ser melhor se tu escolher o critério que tu quer comparar. Porque eu tenho coisas que eu sou melhor que tu, e tem coisas que tu é melhor que eu. E muitas vezes isso é uma pegadinha, porque no momento que eu me comparo contigo no que eu sou melhor que tu, eu vou achar que eu sou muito bom, vai inflar o meu ego absurdamente. Isso daí, para mim, não vai adiantar nada, só vai inflar meu ego e eu vou achar que eu sou melhor do que todos. Agora, no momento que eu começo a ver o que o João é melhor que eu consigo ver aonde eu posso melhorar e te copiar em algumas coisas que tu é melhor que eu. Então, essa pegadinha que também eu cuido. E isso ajuda no crescimento de todas as pessoas, eu acho que é em todas as searas da vida, não é só no ambiente profissional e corporativo. Que é o autoconhecimento. Né? Justamente, no dia a dia da gente, são os exemplos positivos que estão na nossa volta. Né? Tu sabes muito bem que eu tenho, além desse ambiente profissional que a gente trabalha aqui, eu tenho as atividades extras que é dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Então, eu tenho exemplos maravilhosos de pessoas onde hoje, com certeza, eu tenho, né, um determinado know-how por tantos anos vividos nessa área, né? Tenho muitos amigos e me conhecem, enfim. Mas eu olho justamente essa questão, né? Tem coisas que eu vejo como muito boas em pessoas que talvez tenham o mesmo nível de conhecimento meu e que muitas vezes a gente esteja muito parelho em determinadas ações, mas não é copiar, é justamente se somar aquela qualidade a mais que aquela pessoa que tu está visualizando ou vendo a cada dia tem e trazer para ti também, para somar a ti. Né? E tu cresce junto com ela. Isso aí. O que eu brinco, o que eu comento muito é o seguinte: o que eu posso comparar? Resultado. E aí a gente pode separar em resultado de vida, resultado profissional. Então, o que eu sou hoje? Eu sou o resultado que eu tenho. Se eu quiser chegar em outro patamar, está faltando alguma coisa para mim. E seja na vida, seja no profissional, seja nos pilares que forem. Então, comparação, resultado. E agora, como eu vou chegar? Aí tu pode usar, a pessoa só um pouquinho, essa pessoa atinge um resultado que eu gostaria de chegar, ver o que está faltando, de acordo com o que aquela pessoa tem em mim, para eu conseguir chegar lá. Então, é assim que eu me baseio muito. Nelson, certamente tu já tiveste um líder no teu início profissional, no teu início de carreira. O que te marcou nesse líder, nessa liderança? Sabe, João, que na verdade, o líder que eu sempre tive foi o José Carlos, né? Porque quando eu comecei a trabalhar aqui, na verdade, nós éramos pequenos ainda, nós faturávamos em torno de R$40 mil na época, então nós nem tínhamos o setor financeiro. E eu comentei com ele que eu queria trabalhar, e ele, não, então vem para cá. Então eu estava pensando em ir para outro lugar e conversei com ele, não, vem para cá e começa aqui. E daí eu comecei e ele foi me colocando em algumas funções para eu ir aprendendo como um todo. E eu comecei, daí eu criei o financeiro. Do zero, porque não existia financeiro na época, né? Era um advogado, o Otônio, na época, que acabava fazendo tanto venda como financeiro, e a gente começou a ir crescendo e eu comecei a estruturando financeiro. Então, eu acabei não tendo um chefe direto nos setores que eu estava, a não ser o José Carlos. Mas o que nele me inspira muito é a visão que ele tem. Então, por exemplo, nós faturávamos, isso daí é uma história que eu conto, nós faturávamos em torno, 100, 150 mil, um lucro de 20 mil estimado, e ele me chamou na sala um dia, e nós estávamos conversando, eu conversava na época muito de planejamento com ele, nós tínhamos uma consultoria na época que nos explicava
nós dava uma consultoria sobre planejamento estratégico, ele me chamou, e daí ele, Nelson, nós temos que estar em todos os lugares do Brasil, em 2 anos, 3 anos, nós vamos estar em todos os estados brasileiros. Tá, na hora eu saí ali, concordei com ele, na época eu até era novo, mas na minha cabeça aquilo não fazia sentido, até porque eu sabia que para ter um escritório, vamos lá, ia custar uns 100 mil reais e nós estávamos dando 20 mil, 25 de lucro, 27 estados, não fechava a conta. E aí que começou o modelo de franquia. Então, é uma visão que ele tinha lá de trás, que até acho que ele ainda não sabia o como chegar lá, mas ele sabia o que ele queria fazer. E isso também é muito importante, tu saber aonde tu quer chegar, e daí a tua cabeça vai pensando nos comos. Então, vou dizer que depois disso, em questão de uns 5 meses, a gente vendeu a primeira franquia no Rio de Janeiro, e daí só foi aí no ano seguinte nós já estávamos praticamente em todos os estados. Então, exemplo de liderança seria essa, Carlos, né? Respondendo objetivamente é isso, essa visão de isso que mais que vai acontecer em muito antes, né? Negócios crescem com metas, mas pessoas crescem com sentido. É só um líder com propósito, e só um líder com propósito entende isso profundamente. Tá certo, né? Tá certo. Tá certo. Porque é justamente tudo que foi falado até agora. O propósito, tudo bem, nós falamos da cultura como base, mas um líder com propósito tem todo esse nexo, né, de entendimento e de objetividade naquele processo, né? De desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento dos liderados. Não, e muitas coisas que eu vejo é o seguinte, primeiro, muitas vezes, tu tem que pensar no que tu quer, né? E dizem, e aí tá o Djokovic, não sei se tu é muito chegado no tênis o Djokovic é o melhor tenista mundial, e quando ele foi o cara que mais ganhou o Master Grand Slams, né? Ele falou uma coisa, ele disse que muitas vezes a tua cabeça no tênis, o que acontece? Tu joga ponto a ponto. E ele disse que ganha o jogador que mais rápido volta para a partida, porque ele diz que a tua cabeça, ela tá indo muito rápido, teu pensamento ele fica muito rápido, e para te desconectar da partida vai ficar de olhos. Não é que não vai acontecer, mas ganha quem volta antes. Então todos os jogadores se desconectam. E muitas vezes eu vejo isso no pensamento. Então, quando tu quer chegar em algum lugar, e ele também falou isso, ele falou para as crianças que vocês podem ser o que vocês quiserem. Basta acreditar e pagar o preço. E é verdade. Muitas vezes, quando tu quer um objetivo final, se tu começa a pensar naquele objetivo final, vai começar a ver caminhos. Só que tu vai ter que pagar o preço para querer chegar naquele objetivo final. Aí tentando fazer comparativo com jogador de tênis. Não adianta eu querer ser o melhor jogador de tênis do mundo e não ter uma boa alimentação. Exato. E não querer treinar. Exato. E não querer... Então, vamos lá. Eu quero ser o melhor jogador de tênis do mundo. A cabeça vai começar a pensar. Tu tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí eu tenho que fazer. Sim. Para eu conseguir chegar lá. Sim. E eu acho que no mundo dos negócios e na parte pessoal é a mesma coisa. O nosso querido Nelson Monteiro, ele falou lá do início, por exemplo, João, se não deixasse claro a proposta de fazer o podcast, e eu quero contar isso para vocês rapidamente, talvez tu não soubesse do que seria feito. E justamente no momento que, com o apoio dele, né, com o empurrão dele, e o Edinho junto, o Ed, o nosso diretor, que vocês conhecem, conversaram comigo, e isso foi num evento nosso, um evento corporativo nosso, foi dada essa dinâmica. E depois, quando eu procurei eles para dizer, aquela proposta está de pé, vamos tocar, já era para estar tocando. Era justamente isso, João, não prioriza, não engessa,
faça a coisa mais aberta, né? Traga todos os temas, diversifica, leva a marca do grupo aonde tiver que levar. Nós vamos ter que buscar espaços e essa geração de conteúdo é para isso. Então por isso que a gente traz cada dia um tema, obviamente que a gente traz muitos da casa e algumas vezes nós somos repetitivos, mas para dar andamento. Então temos que falar de produtos, ainda muitos produtos para falar, temos que falar de todos os negócios aos quais nós estamos envolvidos, mas a gente traz temas diversos, né? E com esse casamento de hoje, do assunto que o Nelson está trazendo para nós, que é o propósito e a cultura, a gente entende que é um combo perfeito no sentido de que existe um grupo, existem as empresas que fazem parte do grupo e existe um líder que comanda esse grupo e que dá esse exemplo. E nós só sabemos quem é, que é o nosso querido José Carlos. Tu acabaste de dar ele como exemplo na tua vida profissional. De ti, o que tu espera deixar em todos os que tu lidera? Normalmente, o que eu espero, tá? Eu tento trazer essa visão para eles, que, por exemplo, eu vou voltar lá nos feedbacks. Muitas vezes eu vou fazer um feedback e a pessoa me diz que o que tu quer? Eu quero bater meta. E o querer bater meta é um dos lados, é só o lado profissional. Se, por exemplo, bater a meta e a meta não atingir o teu lado pessoal, provavelmente tu não vai com o mesmo gás do que tu iria se uma coisa batesse na outra. Então, eu acho que separar isso, mostrar que tem duas coisas que andam em paralelo, mas uma vai resolver o outro. Não sei se foi claro. Então, eu acho que no momento que tu fecha isso daí, tu vai ter o propósito definido, porque uma coisa é o propósito da empresa. E o propósito da empresa tem que estar linkado com o propósito das pessoas. E no momento que esses dois estão linkados, a pessoa vai correr 5 vezes mais. Por quê? Porque ela vai atingir o propósito dela e, junto com isso, ativa o propósito da empresa. Eu acho que essa é a grande dificuldade do gestor em alinhar tudo isso. No momento que tu consegue alinhar tudo isso, tu cria uma cultura que ela vai repelir a laranja podre. Tu acha possível fundi-las? Com certeza. Tem que fundir, senão tu não vai conseguir criar uma cultura. Certo. Imagina que tu tá com uma cultura onde... Uma cultura não, eu tô com um propósito de vida, mas mesmo que eu faça tudo no meu profissional, eu não vou conseguir atingir o meu propósito de vida. Eu não vou estar feliz. Agora, se o meu propósito de vida bateu com o propósito profissional, e é por isso que eu acho que o feedback é muito importante. No feedback que a gente consegue tratar essas questões. E tu sabes que é uma coisa que pesa a favor de tudo isso, Nelson. E eu sempre falei, já falei para ti algumas vezes, como é bom vir para cá, como é bom vir trabalhar, como é bom trabalhar aqui, sabe? Eu acho que isso e nós não estamos vendendo peixe aqui, a gente está falando que realmente é a praticidade da nossa ação e a prática do dia a dia, que faz com que esse detalhe que eu falei anteriormente, as portas abertas, te faça sentir bem, né? O sorriso de todos, o apoio incondicional do teu crescimento, necessariamente a gente tem que trabalhar pelos resultados, porque nós buscamos isso. Em todas as áreas aqui nós buscamos resultados, e sempre primamos pelos resultados positivos. E é uma briga diária que a gente vai estar sempre em busca dela. Mas é confortável e assim, é ressignificante estar num ambiente que te empurra para cima. E não te faz assim, né? Te puxa. Sim, mas vou te dar um exemplo, João. Vamos supor, nós temos metas, como toda empresa tem, e obviamente que uma empresa capitalista, ela trabalha em resultado e os acionistas esperam resultado, o capital que investiram, e por aí vai. É natural como toda empresa capitalista. Mas no momento que tu atinge, tu tem um sonho que, sei lá qual é o sonho é viajar para tal lugar, e tu sabe que tu atingindo aquela meta, tu vai conquistar aquele teu sonho que tu tem de anos, tu vai correr mais ou menos. Com certeza mais, Tu não vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Daqui a pouco tu não vai dormir pensando no desenho da empresa.
Claro que uma coisa também tem que estar ligada. Muitas vezes tem momentos, não adianta tu achar que o estagiário que entrou agora vai ganhar uma meta que vai conseguir já fazer viagem, não vai. Aí ele tem que ter a visão que quem está ali há muito tempo, eu consigo nessa empresa, se eu crescer, eu vou conseguir atingir meu objetivo. Chegar ali onde já está o outro, é isso mesmo. Eu vou atingir. Só que o que tu tem que ver? Por isso que tu tem que alinhar uma coisa com a outra. E esse desenho é tão complexo porque tem que alinhar também com os acionistas. Por quê? Porque não adianta a empresa dar prejuízo e pagar um monte de coisa para todo mundo, porque não vai satisfazer um dos lados. Não, tem que ser uma coisa justamente. Só que é esse desenho que cria uma cultura de tu estar de noite pensando na empresa porque eu consigo atingir. E aí tem os desenhos de partnership e tudo mais que a gente vem trabalhando cada vez mais para ver. Tem pessoas que têm o sonho daqui a pouco de fazer parte do grupo. Tem pessoas que daqui a pouco querem receber mais. Por isso que tem que entender cada pessoa para ver o desenho de cada uma delas. E essa que é a fórmula mágica aí que não é fácil de chegar. Aqui eu vou fazer uma pergunta que tu me fizeste no dia que me entrevistou. Olha aí, agora eu vou fazer o troco. Como minhas decisões hoje estão alinhadas com o que eu quero ser daqui 10 anos? Por incrível que pareça, está muito próximo daquilo que a gente conversou lá. 2 anos atrás. Vamos de novo. Como as minhas decisões de hoje, as decisões que tu tem na tua vida profissional, obviamente nós estamos falando disso, né? Estão alinhadas com o que eu quero ser daqui 10 anos. A única coisa que muda é que a gente vai mudando o que a gente quer ser, né? Mas o que eu tenho? Eu tenho pensamento do que eu quero ser daqui 5, 10 anos, tanto pessoal como profissional. A gente tem um caminho para onde quer ser. E normalmente tu vai tendo que tomar algumas decisões, sejam elas difíceis ou não difíceis, para conseguir chegar lá. Por exemplo, se eu vou tentar dar um exemplo, nada a ver, mas só para vocês entender a lógica. Se eu quero ir para a Europa, não adianta comprar um carro. Eu não vou chegar na Europa. A não sei que eu pegue um cruzeiro quanto um carro. Mas não adianta, entendeu? Então, se eu quero chegar aqui, eu tenho que tomar uma decisão daqui a pouco, hoje, que vai fazer eu chegar lá. Não quer dizer que amanhã eu não pense que daqui a pouco, não é aqui que eu quero chegar, ou é aqui ou é aqui. Faz parte. Mudança, isso eu posso mudar. Mas muitas decisões que tu tomar hoje que vão fazer tu chegar mais fácil ou mais difícil, ou sequer ter chance de chegar. Mas a decisão que tu toma por um objetivo traçado, ele te educa. De forma que, se tu tiver um outro objetivo traçado, tu já tem o caminho. Concorda? Sim. Tu já fez o desenho. Eu estava aqui, cheguei aqui. Agora eu quero chegar lá. Cara, é muito parecido, só tem que montar certas coisas, agregar, mas a educação está pronta. Dessa trilha, né? Sim, mas tu sabe, João, que aí eu vou ir citando, assim, mas teve um outro podcast que eu estava vendo do Benchmall lá. E ele disse que cada vez que tu vai mudando de nível, vai começando do zero. Isso é uma... E tu anula essa parte que tu fizeste? É mesmo? Porque eu vou te dar um exemplo. Imagina quando tu começou. Quando a gente começa, vamos pegar uma pessoa da operação, tá? Ela foi lá, começou a levantar crédito e tudo mais, e ela é muito boa naquilo. Então, quer dizer que ela é boa em microgerenciamento. Ela sabe todos os jobs dela, sabe o crédito, sabe tudo. No momento que ela vai coordenar uma equipe, ela já praticamente não vai mais meter a mão na massa. Entendi. Ela vai lidar com pessoas. E aí é começar do zero. É quase começar do zero, porque não adianta tu ser o melhor, mas tu não saber conversar com uma pessoa, não saber pedir, porque daí tu não vai ter equipe que te aguente. Então tu zera o jogo e começa de novo. E por aí vai. E daí o gerente, que aí tu vai planejar planejamento estratégico. Quando vê, tu sequer tá olhando para a operação mais. Porque tem pessoas que estão fazendo isso e tu tá olhando daqui a pouco só números ou só outras coisas. Certo.
Entendi. Então, tem essa questão aí de tu chega ali e essa mudança é difícil. Faz sentido, Por causa que tu chega e te dá um vazio, muitas vezes, essa mudança de, só um pouquinho, tudo que eu sabia não serve para nada, ou 10, 15, 20% vão servir, porque, bem ou mal, olhar números, tu vai seguir olhando, mas tu ocupa muito pouco daquilo para ir mudando de gestão. E essa é uma dificuldade. E aí tu tem que ter a questão de não desistir, de seguir, ser resiliente, para conseguir passar dessa fase. Então tem esse detalhe que eu vejo. Aqui tem umas perguntas assim mais direcionadas, aí tu vai respondendo da forma que tu quiseres, ou mais curtas ou mais alongadas, tá? E eu, assim, obviamente, como se eu tivesse, como se tu mesmo estivesse fazendo essa pergunta, tá? Se eu perdesse meu cargo amanhã, meu impacto ainda seria lembrado? Se eu perdesse meu cargo amanhã, eu acredito que sim. Eu acredito que normalmente quando tu tem uma equipe, tu tenta passar o teu conhecimento e tudo para aquela equipe seguir, sentir, porque o líder é a pessoa que consegue estruturar uma coisa sem depender dele. E a coisa que mais me satisfaz, que eu acho que é outro conceito para ser líder, é o seguinte: tu tem que gostar de pessoas. E uma coisa que eu fico muito feliz é quando eu vejo uma pessoa que foi meu estagiário hoje como gerente. Ver todo aquele crescimento da pessoa, isso é uma coisa que me satisfaz, quer dizer que a gente conseguiu evoluir ou cresceu na vida. Então, eu acredito que sim. Até porque muitas vezes eu já saí e voltei para equipes e sempre fui muito bem recebido. Então, isso daí também... Tem peso, né? Tem peso. Nessa mesma batida, tá? Quantas vezes por semana eu paro para ouvir de verdade e sem pressa alguém da minha equipe? Eu normalmente teve um tempo... Claro que tem o dia a dia, né, João? O dia a dia tu vai ouvindo, por causa que vão chegando problemas e tu vai ouvindo ali cada caso. Mas, por exemplo, eu estava num desenho onde eu ouvia, pelo menos, fazer um feedback com uma pessoa que fosse ligada diretamente a mim para fazer um feedback e fazer um pensamento desses, de ver se o objetivo pessoal estava linkado com o profissional. Isso daí eu fazia uma vez por semana e ia escolhendo, por exemplo, dava mais ou menos... Eu tinha 12 pessoas diretamente ligadas a mim, então dava mais ou menos uma vez por trimestre, até para nós ir trabalhando naqueles desenhos, que foi o que eu citei antes, que muitas vezes as pessoas vinham falando que a meta delas é atingir a meta da empresa, e eu tentava puxar mais para o lado pessoal, alinhado com o profissional. Para fazer esse link de fusão que nós falamos antes, né? Esse link de fusão. Que são os desenhos que eu acho que é muito importante. Sim. Qual foi a última vez que ajudei alguém a crescer sem esperar nada em troca? São as coisas muito particulares, assim, mas a gente pergunta só porque tu vai entender o objetivo final das perguntas depois. Tá, eu acredito que quando a gente, daí, eu acho que é aberto, então, seja na pessoal ou na profissional, quando a gente está trabalhando e quando a gente gosta de pessoas, a gente quer que ela cresça, não estou pretendendo nada em troca, eu sei que ao natural vem. Normalmente, por exemplo, quando a gente empreende, qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é ajudar o cliente. Então, não é ganhar dinheiro com o cliente. Eu acho que o resto, ele vem ao natural. Então, no momento que tu, de fato, tu quer ajudar a pessoa, e claro que também tu não vai perder tempo com uma pessoa que não quer. Agora, a pessoa tem cultura e tu quer ajudar ela, tu não ajuda querendo algo em troca. Tu ajuda para a pessoa estourar. Então, eu acho que todas as pessoas que estão sob minha liderança, normalmente eu ajudo sem esperar nada em troca.
Nelson, aqui tem uma pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta de forma aberta e mais assim, mais complexa. Ela fala, estou construindo líderes ou apenas entregando metas? Essa construção de lideranças é parte da nossa cultura, né? Sim. Ela está desenhada na nossa cultura, né? Porque a gente vê a fábrica de líderes, vê os treinamentos semanais, a cada momento tem um treinamento aqui ou ali, para que te torne mais capacitado e apto a justamente ter uma condição de liderança aqui ou acolá, né? Não é só de ti, eu acho que é do corpo presente da empresa, né? Com certeza. Não, até porque eu não acredito em bater metas sem cultura. Eu acho que uma coisa não vem junto com a outra, entendeu? Uma coisa é, para te bater metas, tu tem que construir esse primeiro antes. Uhum. Senão a meta não vai vir. Ou se ela vier, é que daí entra na sorte, né? Que nem muitas vezes eu já ouvi falar, mas deu sorte. Eu não acredito em sorte, eu acho que a sorte ela acompanha quem está trabalhando, não é sorte. Sim. Tu faz acontecer aquela... Que nem outra coisa que eu sou totalmente contra, quando eu ouço um gestor, isso daí jamais tu vai me ouvir eu falar. Um gestor dizer que o problema é a equipe. Se é o gestor que tem... tu pode demitir, tu pode contratar, tu pode fazer tudo. Tu não pode dizer que o problema, quando deu errado, é da equipe. Uhum. Então, toma uma atitude antes, durante. Isso daí tu pode tomar a decisão. E isso eu vejo que às vezes acontece. No momento de tu se defender, tu diz que o problema é a equipe. Não. Quando dá problema, uma coisa é tu ficar analisando pessoas. Isso daí eu analiso todos os dias. Sim. E muitas vezes erro, outras vezes acerto, porque a gente vai tentando analisar para acertar enquanto o negócio está girando, enquanto dá tempo de arrumar. Porque depois que tu deixa algo entrou em modo crise, aí Deus nos acuda e quando vê tá tudo errado e daí começa uma pressão, um estresse todo com a equipe. Então tem que começar a olhar antes. Enquanto não entrou em modo crise, tu já vai olhando o que está errado para ir ajustando. Sim. Agora, se não atingiu a meta, sempre é lá de cima. Quanto mais em cima tu tiver, mais culpa tu tem. Por quê? Porque... E daí não é externa. Se tu não atingiu, o problema é teu e tu tem que olhar. Certo. Para ajustar depois. Certo. E esse modo crise, ele tem talvez o peso inicial no que nós falamos aqui hoje. O cuidado e a atenção com a frustração, né? Não, se tem frustração, tá ali capacitado, tem a cultura, tem o propósito já definido, né? Aparentemente tudo certo, não pode estar frustrado, né? Tem a frustração. Para entrar nesse modo crise é um detalhe, né? Para virar a laranja podre é um detalhezinho. O pigmento está ali, né? Ele vai se arrojar. Então essa atenção, acho que sim, tem que ser dada para ter esse cuidado de não perder o foco do propósito e da cultura. E muitas vezes também o que eu vejo é o seguinte, porque, por exemplo, como é que nós montamos as metas? Nós temos uma meta final que a gente quer chegar. Certo? Para eu chegar numa meta, eu tenho que ir desdobrando elas. Por exemplo, eu quero ter um lucro de 10 mil reais. Se eu quiser ter um lucro de 10 mil, eu tenho que ter uma receita de 30 e uma despesa de 20. Uhum. Eu tenho que vender tanto em tantas vezes e ter uma inadimplência de tanto. E assim eu vou desdobrando a meta. No momento que eu estou fazendo uma gestão de números e eu estou vendo que eu tinha que fechar 50 contratos e eu estou fechando 20, eu já começo a alertar ali. Só que muitas vezes o resultado está vindo, o resultado financeiro, porque demora para o contrato fechado impactar no caixa. E eu acho que essa que é a maior importância que o gestor tem que dar. Muitas vezes o gestor tem que olhar lá na ponta e tu tem que ligar o modo crise, que eu acho que não é, mas tu tem que ligar o alerta aonde tu não está atingindo os objetivos, e para isso tu tem que desdobrar. Se tu fica olhando só, tô atingindo a meta, tô dando o lucro que eu estava esperando,
daqui a pouco tu tá vindo com uma onda de problemas que tu tá montando aqui que tu não viu. E quando ela chegar, aí é modo crise, porque daí começa para te arrumar isso daí, daqui a pouco é 6 meses. Por quê? Porque tu vem plantando pouco, plantando pouco, e daí, agora eu vou começar a plantar muito, sim, mas daí vai demorar mais 6 meses. O ideal é sempre ganhar na arrancada, né? E tu ir olhando todos os desdobramentos. No momento que tu desdobra toda a meta, tu vai vendo, olha, lá atrás eu tenho que fechar em maio 65 contratos com o perfil tal que vai me gerar receita de tal nesse período. Opa, tô atingindo, então tá tranquilo, porque daqui a pouco, 6 meses para frente, eu vou estar. Eu tenho que ver, a operação tá fazendo esse contrato a tempo? Tá fazendo, então tá bom. Opa, a operação não tá fazendo o contrato a tempo. Opa, já liga o alerta aqui, vamos entender o que é a operação. Então, eu acho que esse desenho é muito do gestor. E quando a gente não tá atingindo, já liga o alerta e ali tá na hora de tu botar uma lupa e resolver o problema ali o quanto antes. Sim. Não adianta esperar chegar no caixa, que o caixa demora. Certo. Só que o caixa, quando vem, muitas vezes não é da noite pro dia. Ele vai e vira e tu vai ficar 6 meses com aquele problema no caixa. Olha aí, ó, gente. 15h53, temos 7 minutos. Viu como passa? Papo rápido. Interessante, né, gente? Papo bom, descontraído, intenso, de uma pessoa que nós temos o maior carinho e respeito aqui dentro do Grupo Estúdio, pela forma como sempre tratou as pessoas, pela maneira educada e principalmente competente que tem, nosso conselheiro Nelson Monteiro. Se tiver perguntas, façam, pessoas, aí vamos aproveitar esse espaço, senão depois a gente manda para ele, para ele responder lá pelo direct. O que é sucesso para ti? Sucesso, eu volto a dizer, eu separaria em 2. Eu acho que tem o sucesso profissional e o pessoal. Acho que são 2 sucessos que a gente tem na vida. E o profissional, muitas vezes, é baseado em valores, é fácil de medir, né? Eu quero chegar em tal lugar, eu quero ganhar tanto. Eu acho que isso faz parte de um sucesso profissional. E o sucesso pessoal é tu atingir na tua família onde tu esperar. E muitas vezes o sucesso profissional ele vai fazer com que tu atinja boa parte do sucesso pessoal. Então, eu acho que são essas 2 vértices aí que eu costumo trabalhar. Se tiver sucesso profissional e sucesso pessoal, é sucesso total? É sucesso total. Na verdade, a gente, todo mundo, eu acredito, que busca o sucesso pessoal, né? E um dos caminhos também é o sucesso profissional. Obviamente que tu ter um sucesso pessoal sem profissional, tu também não vai estar... Eu falo por mim, né? Cada um é cada um, sim, mas eu acredito que eu não estaria realizado se eu tiver só um dos 2. Porque eu busco tanto um sucesso profissional quanto o pessoal. O que move alguém além do status e do salário? Move alguém além do status e do salário? Eu acredito que é muito do propósito de fazer algo grande. Isso aí. É isso. É isso aí. Era isso que eu queria chegar contigo. Essas perguntinhas todas eu separei justamente para a gente objetivar esse detalhe. Tudo, senão quando, cai no direcionamento do propósito, né? Isso aí. Salário e status é quase que algo sintomático, né? E que, consequentemente, vai acontecer se tiver alinhado ao propósito. É que o salário não vai te mover a fazer mais. O salário tu vai ganhar aquilo no final do mês. O propósito ele vai te mover a fazer mais. Tu querer mais. E daí, entendeu? É isso que eu vejo. Mas acho que Deixa eu ver aqui se tem perguntas. O Vitor nos ajuda ali, né? Da forma como pode. E eu falei das perguntas, que tu acaba esquecendo. Quando o papo é bom, a gente acaba esquecendo. LinkedIn, em comentário para nós, Giracema Monteiro.
Quando o propósito é amar uns aos outros, tudo que vem depois é acrescentado. Senhora Iracema Monteiro. Nossa, isso aí. Comentário feito via LinkedIn. Muito obrigado. Muito obrigado pelo comentário. E é verdade, né? A gente falou de propósito, falou de cultura da empresa, falamos de sucesso, das reflexões, mas o amor faz parte da vida da gente, e sem ele, eu acho que amar o trabalho, amar o que faz, tudo, são diretrizes que a gente vai pegando ao longo do caminho e vai comungando dela para poder justamente ter esse crescimento, né, Nelson? É verdade, com certeza. Aí, meu amigo, acho que aqui agora vamos deixar para o finalzinho. Esse aqui eu já te perguntei sobre o legado que tu quer deixar. Qual causa ou transformação te emociona a ponto de lutar por ela? Causa ou transformação, vamos separando em duas. Pode ser as duas. Pode ser as duas. Eu vejo que, por exemplo, o que me faz lutar muitas vezes é a família, né? Que tu quer atingir o ciclo pessoal. E outro propósito daí, profissional, que me faz é fazer o bem para o cliente. Então, tu nunca vai me ver eu me acordando de manhã para trabalhar, para apontar uma coisa errada ou fazer alguma sacanagem com o cliente para ganhar dinheiro. Então, eu acho que isso é uma incompetência da pessoa que está lá querendo ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, eu vejo que, assim, no momento que tu está auxiliando e tu está fazendo algo em prol da comunidade, das pessoas, isso daí que me faz eu acordar cedo, estudar, pensar até de noite no negócio para criar valor para a comunidade. E também tem a família, que não dá para esquecer, que jamais, é por tudo. Eu acho que é a nossa base, né? É a base. A família é o nosso alicerce. Gente, olha só, gratificante demais, um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que esse conteúdo vai ficar guardado aí. Quem puder assistir depois vai assistir com calma, com tranquilidade, vai dar aquela curtida que nós queremos tanto, né? E certamente compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas vejam. Talvez, não, tenho certeza que por isso que o Nelson acabou de falar é que nós estamos há 26 anos no mercado, cuidando dos nossos clientes com todo o apreço possível, sem essa ambição, sem essa vontade de fazer o mal, como ele disse, no sentido de nunca ultrapassar o limite da legalidade, né? Por isso nossos resultados são positivos, por isso o Grupo Estúdio é o que é e vai continuar sendo. Tá? Por pessoas como essa que está aqui conosco hoje, com esse líder maravilhoso que nós temos dentro do grupo, conselheiro do grupo, amigo de todos nós. Considerações finais e muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado, meu amigo. Certo, João, eu que agradeço aí. O trabalho, como eu tinha dito, está espetacular, tenho acompanhado ele. Fico feliz de estar aqui compartilhando algumas coisas. E, como tu disse, curtam, né? Curtam um pouquinho. Compartilhe. Isso mesmo. Certo. Tá bem? Muito obrigado, então. Então tá. Até a próxima quarta-feira, mesmo horário, 15 horas. Boa tarde a todos. Boa tarde.